no friozinho aqui de São Paulo, ao ar livre hoje. E vamos continuar nosso assunto então, que a gente começou semana passada, na série de vídeos falando sobre a tão polêmica low carb, dieta low carb. Então hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa parte fisiológica da coisa, de por que as pessoas têm todo esse medo de carboidrato, de onde que surgiu essa ideia de que carboidrato engorda ou prejudica o emagrecimento. A gente vai dar um tapinha em fisiologia hoje, mas de um jeito fácil que dá pra todo mundo entender. Então assim, como as pessoas hoje em dia têm falado tanto nessa questão do carboidrato engordar, que o carboidrato seria o grande vilão, que o problema são principalmente os carboidratos simples, os carboidratos processados. Quando a gente fala isso, quando as pessoas escutam isso, o que elas pensam? O carboidrato engorda. O carboidrato engorda, principalmente aqueles carboidratos simples e de fácil digestão, porque se eu comer todo aquele carboidrato, eu vou digerir ele de uma forma muito rápida e toda aquela energia que vai para minha corrente sanguínea, toda aquela glicose na qual esse carboidrato vai se transformar, não vai ser toda utilizada naquele momento e meu corpo vai pegar aquele carboidrato e converter ele em gordura, estocar na forma de gordura. Essa é a noção que as pessoas têm. Elas acham que por isso que o carboidrato acaba engordando, por isso que o carboidrato prejudicaria o emagrecimento. Mas não é bem assim, não é essa a razão. Então, assim, a razão, na verdade, gira em torno de outra coisa, uma questão endocrinológica. Porque, na verdade, quando você fala que carboidrato vai virar gordura, antes dele virar gordura, quando a gente consome carboidrato em excesso, ou aquele carboidrato que é absorvido de uma forma muito rápida, antes dele ser transformado em gordura, ele é transformado em carboidrato mesmo. A gente estoca carboidrato, a gente tem capacidade de estocar carboidrato na forma de carboidrato. Isso se chama glicogênio. Então é tipo uma batatona que a gente tem dentro dos nossos músculos e do nosso fígado. Então a gente tem reservas de carboidrato e vai se transformar nisso. Quando a gente erra a mão um pouquinho, por exemplo, numa macarronada, alguma coisa assim, aquela macarronada não vai virar gordura, ela vai virar glicogênio. A gente vai estocar na forma de carboidrato primeiramente. Aí é uma taxinha mínima daquele carboidrato que a gente vai acabar estocando ele na forma de gordura. Então assim, a questão do carboidrato engordar, a questão pela qual muitas pessoas acreditam aí, tem toda uma linha de pessoas que defendem essa ideia que o carboidrato é o verdadeiro vilão, vem na verdade da resposta endocrinológica que você tem na presença do carboidrato. Ou seja, o que é isso? Quando você consome carboidrato e sobe um pouquinho os seus níveis de glicose, seu pâncreas vai lá, identifica e ele secreta um hormôniozinho que chama insulina. Essa insulina, ela acaba avisando suas célulazinhas de gordura que elas não precisam ser utilizadas. Então, em outras palavras, se você coloca carboidrato, não tem por que teu corpo querer recorrer à sua gordura. Então, assim, se você ficar secretando muita insulina, quanto mais insulina é ativada, menos gordura você vai acessar. Isso a gente chama de hipótese da insulina. Isso é uma coisa que tem estudos até que embasam, mas, na verdade, isso é uma coisa que a gente até observa na clínica, assim, uma coisa bem nítida, assim, que você vê quando pacientes começam a fazer uso de insulina, pacientes diabéticos, você vê que eles têm um ganho de peso, até altera o apetite, tudo desses pacientes, né? O grande problema seria quando você começa a criar uma certa resistência à insulina. Então, aquela insulina que você está secretando, ela começa a não fazer o papel dela, como se suas células não respondessem mais aquele sinal da insulina. Então, teu corpo vai acabar cada vez mais secretando mais insulina, e essa insulina, uma vez secretada, ela sempre vai ficar nos níveis um pouquinho mais elevados, ela nunca vai baixar para valer. Por que isso ocorre? O que causa a resistência à insulina? Pode ser que, de fato, tenha uma relação bem importante com essa questão de você secretar muita insulina, como tem outros fatores também. Mas a insulina não é a única coisa que explica o ganho de peso das pessoas. Tem uma série de fatores envolvidos. Tem toda uma questão, por exemplo, de tireoide. Algumas pessoas têm problema com a questão da tireoide. A própria questão calórica mesmo, da ingestão de calorias, é uma coisa que faz toda a diferença. Assim, não dá para resolver todos os problemas do mundo e falar que a obesidade gira em torno da insulina. Não é essa a questão. Isso não dá pra gente afirmar isso com tanta garantia assim ainda. Não tem nenhum estudo que mostrou isso com tanta convicção. Senão tava fácil, né? Senão o cara que descobriu isso tinha ganhado o Nobel já. Mas assim, para não ficar tão extenso o NutriResponde de hoje, o que a gente tem que levar para casa hoje? O que a gente tem que pensar? Então, assim, que não necessariamente a sua dieta precisa ser no carb. Não necessariamente ela tem que ser cetogênica para você resolver essa questão da insulina. Se você consumir menos carboidrato, se você tiver uma dieta low carb, isso já é o suficiente. Uma dieta low carb, tem alguns estudos que mostram que ela não tem diferença para uma dieta no carb, vou dizer assim, uma dieta cetogênica. Não necessariamente você precisa entrar em cetogênese, que isso na verdade eu vou explicar no próximo NutriResponde da cetogênese, mas a questão é que se você tirar carboidratos processados, se você não ficar consumindo muito farinha, e farinha não é só de trigo não, qualquer tipo de farinha que concentra os carboidratos, faz você perder a noção da quantidade de carboidratos que você está consumindo e restringir um pouquinho também a questão de açúcar. Restringir, que eu falo, não é demonizar o açúcar, é só não ficar banalizando, não ficar todo dia consumindo um monte de doce, ficar consumindo todo sorvete, por exemplo, todo dia à noite, ficar matando bolacha, recheada, esse tipo de coisa. Só de você tirar esses carboidratos, você já está em low carb, você já controla, você já vai acabar controlando muito bem esses níveis de insulina e vai ter os benefícios da dieta low carb. Seu corpo já vai estar mais exposto a querer recorrer a mais gordura, você já vai melhorar
um pouco essa resistência insulínica que você já possa estar com ela aí, né? E o que mais que eu ia falar? Só de você olhar para a comida, tem essa questão da fase encefálica da digestão, né? Só de você assimilar, de você criar uma proximidade com o alimento, sentir o cheirinho da comida, você mastigar, seu corpo já está secretando insulina, entendeu? Proteínas, já tem estudos que mostram muito bem isso. Então uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: será que assim, uma copada de refrigerante cheio de açúcar, será que vai ativar a insulina da mesma forma que um prato com arroz, feijão e bife vai acabar ativando a insulina? Será que a gente tem que ter medo de arroz com feijão, ou de tubérculos, de batata? Será que se secreta a insulina no mesmo intensidade? E aí, por fim, só para concluir essa parte, que depois da semana que vem tem mais, né? Mas qual que seria a melhor forma que tem da gente baixar nossos níveis de insulina, da gente baixar os níveis de açúcar, principalmente do sangue, da gente melhorar nossa sensibilidade à insulina? Seria o tal do exercício. Então o exercício, só de você praticar uma horinha ali de exercício, não precisa nem ser uma horinha, coisa de 20 minutos que você fizer de exercício com uma intensidade um pouquinho mais elevada, você já vai fazer com que o açúcar circulante ali vá para dentro do tecido muscular sem o intermédio da insulina. Então quando você está fazendo o exercício, seu corpo não precisa da insulina para baixar os níveis de açúcar, os níveis de glicose. Então isso é uma adaptação do exercício muito interessante, que perdura até depois da atividade física. Então assim, na verdade, quando você tenta tirar o carboidrato, é o que a gente fala. Então é o que a gente chama de um efeito que a gente tenta mimetizar o efeito do exercício. Então assim, uma coisa que o exercício faria para você está tentando fazer de uma outra forma, que seria no caso reduzindo o consumo de carboidratos ali. Então assim, num mundo com tanto carboidrato, tanta fartura de alimentos tão gostosos, talvez seja mais conveniente a gente praticar mais atividade física, intensificar o exercício e se permitir um pouquinho mais dos carboidratos, né? Fica a dica, é uma coisa pra gente pensar aí. Mas de qualquer forma, semana que vem então já vou deixar definido aqui o tema, que eu vou falar o seguinte: eu vou falar por que no início de uma dieta que você tira o carboidrato, você perde muito peso de uma forma muito rápida, se isso é gordura ou não, e o que seria a tal da dieta cetogênica, qual é a diferença entre uma low carb e uma cetogênica. Tudo isso no próximo Nutri Responde. E não se esqueça, pessoal, que agora todos esses videozinhos, todos esses Nutri Responde estão indo pro YouTube, pro nosso canal do YouTube, lá da Mais Mu. E então é isso. Até a próxima segunda-feira. Continue acompanhando aí mais sobre low carb. Tchau, tchau. Foi mal, galera, acabou a bateria do iPhone. Até ficou um pouquinho mais escuro aí agora. Fui lá correndo colocar pelo menos 15% de bateria, né? Mas então onde que eu parei? Lembrei da questão da insulina. Então, o que eu ia falar em relação à insulina? Uma coisa importante: não dá pra você zerar a sua secreção de insulina. Não dá pra você falar assim: não, vou ter uma alimentação que meus níveis de insulina vão ficar muito baixos, eu não vou ficar ativando a insulina e ficar preocupado com isso. Porque é o seguinte, outros alimentos também fazem você secretar insulina.